Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Quero agradecer especialmente a você que me acompanha através da TV, das redes sociais e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia. O nosso programa de hoje é mais que interativo. Teremos ao menos 5 participações. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Ok, como eu disse, hoje ADV Jus interativo. Neste primeiro bloco, a participação da magistrada do trabalho, doutora Márcia Cristina. A doutora Márcia, ela nos falará a respeito do Núcleo de Execuções e Celeridade Processual. Doutora? Eu que agradeço a oportunidade de partilhar com vocês, com seus ouvintes, com seus seguidores, esse tema que para mim é muito caro, que é conciliação trabalhista e celeridade processual. Pois não. Doutora, já há quanto tempo de magistratura? Eu tenho 15 anos de magistratura e hoje eu sou a titular da Vara de Trabalho de Orlândia e estou designada no Núcleo de Conciliação de Execução Unificada desde maio de 2015. Pois não. Doutora, eu começo perguntando para a senhora, o núcleo ele foi criado com o objetivo de dar celeridade a processos cujas sentenças ainda não foram executadas. É por aí mesmo, doutor? A ideia do tribunal, a ideia do CNJ é criar uma equipe especializada em execução, porque é onde o processo do trabalho mais demora, é a parte mais lenta, por conta de ter que correr atrás do patrimônio do devedor, da resistência do devedor. Então, o CNJ pretendeu que todos os tribunais fizessem essas equipes especializadas. E o núcleo nasce com essa intenção, de especializar o pessoal para fazer a execução mais rápida. Afinal de contas, demandas não faltam, né, doutor? Demandas não faltam, sentenças são boas, só falta conseguir cumpri-las. Tá certo. Doutor, agora, inclusive, tem um dado do próprio tribunal, da 15ª, que conseguindo que em 2012, já há 4 anos, nós tínhamos aí uma taxa de congestionamento assim inaceitável, era muito alta. Como está hoje? Diminuindo, acentuadamente diminuindo. Nós fazemos todos os dias 5 mesas de conciliação, que são colocados em audiência processos em fase de execução, onde nós tentamos encontrar um ponto mediano entre a pretensão do autor e a possibilidade do réu. E nós temos conseguido, só para ter uma ideia, nesse dia de hoje, quarta-feira, nós conseguimos mais de 1 milhão em uma única mesa de tentativa de conciliação. É um resultado muito bom, que acaba agradando todas as partes, porque abre-se mão de um pouco do crédito em troca de ter o resultado efetivo mais rápido. Tendo parcimônia vai funcionando melhor, né, doutora? É parcimônia e paciência. É isso mesmo. Doutora, agora o núcleo ele busca essencialmente a composição. E a senhora acredita mesmo, tá comprovando ali que o nível de resolução de acordo, ele está se mostrando satisfatório, então? Muito satisfatório. Nós conseguimos fazer uma quantidade de acordos próximo a 70% das audiências que fazemos. É fato que o processo já está resolvido na fase de conhecimento, em alguns casos tem bens penhorados, mas é um nível de acordo muito bom, porque é uma audiência onde se busca a paz. E o que o núcleo oferta para as partes o autor abrir mão de um pouco e o reclamado pagar e ficar livre daquela discussão, livre daquele peso, daquele processo. Então é um elevado número de acordo, é uma satisfação que se vê no rosto dos litigantes. Eu tenho visto um resultado muito bom nesse. É que se busca uma pacificação mesmo. A pacificação, porque a perpetuação do processo são pelo menos 2 grandes problemas que também se perpetuam. A vontade do autor
e a resistência do réu. Por si só já se torna injusto, né, doutor? Um período muito longo. Às vezes eu presido audiências em que o autor já morreu, ou que era sadio e adoeceu, ou que o réu era sadio e adoeceu. Então, isso é uma demonstração de que se tivesse feito acordo lá atrás, talvez esses problemas não tivessem ocorrido. Teria sido melhor, né, doutor? Então quer dizer que, por exemplo, um advogado de um reclamante ou de uma reclamada, ele pode pleitear que aquele processo seja enviado para o núcleo, visando, evidentemente, uma celeridade. Este é o melhor processo para ser encaminhado para o núcleo, quando pelo menos uma das partes já está convencida da importância da conciliação. Esse é o melhor. Para quem é advogado de empresas, hoje nós fizemos conciliação só de uma empresa, chama pauta temática. Então ele procura a vara ou procura o núcleo, formalizando o seu interesse de conciliação. Nós disponibilizamos uma pauta com 5 mesas, são 10 servidores, 5 mesas, e nós fazemos uma pauta um dia inteiro. E pegamos processos aleatórios em fase de execução, mas pegamos o seu, se você tiver interesse em se formalizar isso, no juiz da vara ou no juiz do núcleo. Que dica importante aí para os colegas que nos acompanham, né, e trabalham perante a vara do trabalho. Eu acho que isso é praticamente quase que uma inovação, né, doutora? A justiça sendo mais rápida, né? Porque justiça demorada acaba não sendo justiça. Então a justiça rápida, se você tem interesse, procure seu advogado, procure o núcleo de execução, procure a vara do trabalho, vá ao site do TRT da 15ª região, trt15.jus.br, lá vai ter um link que chama conciliação e você pode pedir para o seu processo ser colocado em pauta. Ok, muito obrigado. Nesse instante, momento de muita importância dentro do nosso programa, ADV Especial. Confira. Olá, estamos aqui novamente para falar sobre um tema do direito condominial. O assunto escolhido hoje é responsabilidade do síndico e transparência. Por que esse assunto é muito importante hoje? Porque não só no país, como sabemos, estamos vivendo aí uma crise sem precedentes de corrupção, mas infelizmente essa corrupção também tem chegado aos condomínios. E a responsabilidade, obviamente, cresce porque é o síndico que está à frente disso. E o Código Civil é muito claro no seu artigo 1348, onde coloca ali algumas determinações, algumas funções para o síndico, dentre elas a de prestar contas anualmente para a Assembleia. Bem, para evitar conflitos, o que é melhor fazer? O síndico, para se precaver, ele precisa, em vez de prestar contas apenas uma vez por ano, ele precisa dar transparência na sua gestão, fazendo isso, essa prestação de contas, com mais regularidade. E como é que ele pode fazer essa prestação de contas com mais regularidade? A comunicação é muito importante através de informativos. No boleto mensal, ele deve encaminhar a prestação de contas dele e também, vez por outra, encaminhar um informativo à parte para que os condôminos saibam como está sendo a gestão dele. Um outro ponto muito importante é que ele faça controles bem definidos das compras que ele faz no condomínio, que ele tenha processos claros para que os condôminos saibam como é que ele está fazendo esse procedimento com fornecedores de produtos, de serviço, mão de obra, para que os condôminos saibam exatamente o que e como ele está gerindo o seu condomínio. É muito importante também que o síndico traga outras ferramentas de transparência para o condomínio, como, por exemplo, ele colocar em nuvem alguns documentos ou a maioria dos documentos daquela pasta mensal que ele forma. Fazendo isso, certamente o síndico ele vai se precaver, ele vai ser ajudado e ajudar os condôminos a entenderem como é que é uma transparência dentro do condomínio. Ser transparente hoje é muito importante. E uma outra forma dele ser transparente é através de uma auditoria mensal preventiva. Mas sobre essa auditoria, nós vamos falar para você numa outra oportunidade. Até lá, então, com a ADV Jus. Ok, muito obrigado, doutor. Ligeiro intervalo aqui no ADV Jus, voltamos já já. Aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.
Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Neste bloco, teremos a participação do Dr. Clever Campos. Ele nos fala a respeito dos reflexos do novo CPC na advocacia. Doutor... Eu que agradeço, doutor Marco. Tá certo, doutor. O novo CPC, né, vai entrar em vigor aí no dia, praticamente após o dia 16 de março, né, de 2016. As inovações aí para o advogado são várias, né? Quais podemos destacar, doutor? A primeira indagação que eu gostaria de fazer antes de responder a sua indagação é com respeito a necessidade ou não desse novo código. Nós temos hoje no Brasil, me parece que um acervo da ordem de 100 milhões de processos, conforme informações do Conselho Nacional de Justiça. A gente ouve falar, né, doutor? E 50% desses processos hoje são eletrônicos. Isso tudo conforme dados do CNJ. 1/3 desses processos são execuções fiscais. Outro terço, talvez, questões previdenciárias, questões bancárias, de concessionárias de serviços públicos. Ou seja, a sociedade utiliza da disponibilidade de carga da justiça 1/3. Então, a morosidade, a dificuldade, acaba não sendo efetivamente a causa do atual código. Certo. Por outro lado, existe toda uma questão orçamentária administrativa envolvida nisso. Ou seja, o Código de Processo Civil atual não é a causa de tudo. E o novo CPC seria a solução? Na verdade, existem falas contrárias ao novo CPC e, a meu ver, com todo respeito, esse novo Código de Processo Civil ele prepara um ambiente. É lógico que no dia seguinte do vigor, as coisas não vão estar alteradas. Verdade. Mas existe uma preparação. Ao você observar detalhes das prescrições ali contidas, você observa que existem alguns elementos de alta potencialidade para resolver a celeridade. E no que interessa ao advogado, e esse é o enfoque da palestra que nós demos recentemente na OAB, nós entendemos que muitas prescrições novas nos auxiliarão. Certo. Doutor, agora trazendo mais para o foco mesmo do nosso assunto aí, né, a gente falar um pouquinho, ali tem ali do artigo 103 ao 107 no novo CPC, que fala lá a respeito do procurador e tal, né? Então, ali aquela parte da representação em juízo, né? O advogado, para que ele efetivamente cumpra o seu munus lá, ele tem que estar inscrito na OAB, é o que fala o novo código. De uma certa maneira, acho que isso daí afasta esse zum que a gente aí, há algum tempo atrás, tem ouvido falar de questões relativas à desnecessidade de prova, de OAB, né, doutor? Eu acho que, de uma certa maneira, isso aí resgatou realmente a figura do advogado. Felizmente, né? Porque a responsabilidade do profissional do direito, dos bens da vida que ele lida, é muito grande. Então, indiscutivelmente. Então, essa capacitação dada pelo reconhecimento na inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, importantíssimo. Fundamental. Verdade. É verdade. Inclusive, então, tem uma inovação, né, doutor? Ali no parágrafo, se eu não me engano, olha lá, no artigo 105, parágrafo 2º,
fala lá que no caso de sociedade de advogados, tem muitos colegas que têm escritório grande, né? No caso de sociedade de advogado, deve constar o nome da sociedade de advogados. É nesse viés que o senhor está falando, hein? Sim. E não é só isso. Obriga na procuração a inserção do e-mail do advogado. Assim como na petição inicial, você, na qualificação das partes, inserir os e-mails. E aí vem a pergunta, mas e se a pessoa não utiliza o e-mail? Pronto, E se a pessoa não tem acesso a e-mail? E mais, existe uma previsão de que empresas, procuradorias, a própria União vai ter que se inscrever numa espécie de cadastro, de maneira a fornecer o endereço eletrônico para efeito de intimação, e isso vai fazer com que praticamente se elimine o meirinho indo lá procurar aquela empresa. E isso tem um reflexo na advocacia sobremaneira, porque aqueles que atuam na advocacia de partido vão ter que estar muito mais atentos na prestação do serviço de advocacia empresarial do que nos dias de hoje, em que o passo dos atos e dos eventos de natureza judicial são lentos. Então, na medida em que a serventia, o juízo, ele tiver acesso rápido às pessoas, às partes, ao advogado via e-mail, isso tudo vai demandar uma agilidade muito grande. Doutor, para o advogado, atenção redobrada, não é isso? Ok, obrigado, doutor. Marins Consultoria, no ADVJus. Veja. A Marins Consultoria Tributária é especialista na gestão e recuperação de créditos. Os serviços são prestados no âmbito administrativo e visam um legítimo retorno de ativos ao empresário em um período satisfatório. Não existe custo inicial para o estudo preliminar. Este não é um serviço de enfoque jurídico, e sim administrativo. A empresa atua com vários escritórios espalhados pelo Brasil e inclusive no exterior. Seja um parceiro da Marins Consultoria, especialmente você, advogado de empresas. Marins Consultoria 3902-4444. Acesse marinsconsultoria.com.br. Eu quero dar um recadinho para vocês a respeito de um evento que vai ser realizado na cidade de Sertãozinho. É a terceira corrida da OAB. A OAB de Sertãozinho estará realizando a sua terceira corrida. Será no dia 30 de outubro e a largada pontualmente às 8 da manhã. Tá esperando o quê? Inscreva-se! Terceira corrida OAB Sertãozinho. Este recadinho é da doutora Daniela Strini e também do presidente Ivan. Inscreva-se! Mais um ligeiro intervalo, voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, ADVJus interativo. E aí, está gostando? Neste bloco teremos a participação do Dr. André Servidoni. O Dr. André nos fala a respeito de prisões provisórias e também medidas cautelares. Doutor André.
Eu que agradeço muito. Tá certo, doutor. Nossa pauta é uma pauta interessante, né? Tá todo mundo aí tomando conhecimento através da mídia, né? De prisões provisórias e medidas cautelares. Eu gostaria que, inicialmente, por favor, o senhor fizesse aí um breve relato, né? Do cabimento da prisão provisória. Pois não. O que nós temos que começar a pensar, doutor Marcos, é que a prisão é uma medida de exceção. Sim. A regra é que a pessoa fique em liberdade e só pode ser constrangida e tirada a sua liberdade se houver um preenchimento de alguns requisitos que estão na lei. Então, o próprio Código de Processo Penal estabelece os requisitos que você tem dessa prisão preventiva, prisão depois temporária, prisão flagrante, isso nós vamos debater aqui. Então, de uma maneira mais introdutória, poderia dizer que a pessoa só vai ter a sua liberdade retirada em duas situações que a gente pode pensar. Uma questão de prisão pena, que é a prisão quando tem uma sentença condenatória transitada em julgado, e a segunda hipótese quando tem uma prisão processual, sim, que aí tem uma subdivisão, que seria a questão da prisão preventiva, a prisão temporária e depois a prisão em flagrante delito. Então são nessas hipóteses que você pode tirar a pessoa do convívio social e colocar dentro de uma cadeia. Mas de uma maneira bem simples, a gente poderia dizer que a prisão preventiva é para utilidade do processo. Ela pode ser decretada tanto por juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, mas de uma maneira mais simples é realmente para ter uma utilidade para o processo. Certo. Doutor André, agora, e quanto às medidas cautelares, né? O que pode ser refletido? Nessa questão das medidas cautelares, o que é importante dizer é que houve uma mudança bem substancial em 2011 no Código de Processo Penal. Sim. Essas medidas não existiam e agora passam a ter vigência. O que pode acontecer nessas medidas cautelares é que o juiz pode, em vez de aplicar uma prisão-pena, né, uma pena provisória, estipular algumas condições que o agente supostamente criminoso vai ter que cumprir para se safar de uma prisão. Então, entre elas, você tem que ele não pode frequentar certos lugares, você não pode ficar perto de algumas pessoas, você tem a possibilidade de ter o monitoramento eletrônico, que é uma novidade dentro do nosso sistema penal e que está sendo muito utilizado nesses casos emblemáticos que nós estamos vendo na televisão, caso do Mensalão, agora da questão da Lava Jato, tudo isso está sendo utilizado essa sistemática nova. Certo. Doutor, agora no processo civil, né, a gente tinha lá, agora vem vindo o código novo aí que vai praticamente extinguir o processo cautelar, né? Mas no processo penal nem tem, na verdade, o processo cautelar formalizado, mas tem as medidas, não é isso? Tem as medidas cautelares, que são essas que a gente comentou. Agora, eu volto a dizer, são institutos diferentes, né? Se a gente pensar no processo civil, a medida cautelar tem um processo independente, tem uma tramitação independente e um objetivo já determinado. No processo penal, o intuito não é você ter o patrimônio, você sequestrar, pegar, não é isso. Na verdade, o intuito maior do processo penal é ter uma aplicação de uma pena para quem for realmente culpado, quem for o agente trazer causador. A responsabilidade criminal mesmo. É como o senhor mesmo falou, o ideal seria que se juntasse, né, essas duas aplicação da pena propriamente dita e também tivesse aquela preocupação no resgate com o prejuízo patrimonial. Sem dúvida, até porque a questão criminal vai repercutindo-se no aspecto civil, né? Verdade. Um crime vai ter uma decorrência normalmente na área civil, seja na ordem pública ou privada, mas sempre tem uma decorrência. Obrigado, doutor. Mais um ADV especial. Vale a pena conferir. Veja. Olá, eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da advocacia na mediação e na conciliação. A mediação e a conciliação, no novo Código de Processo Civil, ela é colocada num grau de importância diferenciado. Tanto é que o nosso novo Código de Processo Civil ele eleva a conciliação e mediação como norma fundamental
desde o seu artigo 2º e o artigo 3º do novo CPC. Bom, e dentro de todo esse contexto, a advocacia é essencial na conciliação e na mediação, na medida que bons advogados, na sua atuação, têm encaminhado uma série de casos antes do ajuizamento de ações para a conciliação e para a mediação. E o motivo principal disso é conseguir um grau de eficiência maior na solução desses conflitos, sejam eles cíveis, familiares, empresariais, condominiais, enfim, aqueles vários conflitos que nós ajuizamos e nós levamos até o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, com a Resolução 125, lá em 2010, com a Lei de Mediação, a Lei 13.140 e o Código de Processo Civil, o novo CPC, Lei 13.105 de 2015, ele traz a possibilidade da realização de mais um serviço prestado pelo Poder Judiciário, que é a conciliação e mediação na via dos CEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflito. E eu tenho tido boas oportunidades de ministrar treinamentos para bancos, para escritórios de advocacia, para grupo de gestores de escritório de advocacia, no sentido de capacitar essas pessoas para que possam realizar com eficiência esse tipo de trabalho, atuando como negociadores, auxiliando em negociações, em conciliações, em mediações e potencializando o índice de satisfação dos seus clientes. Hoje, essa questão de satisfação do cliente é algo que é muito importante no nosso contexto da advocacia. Na medida em que clientes satisfeitos têm a tendência de indicar o serviço do advogado para outros clientes. E isso repercute não só num respaldo profissional, num respaldo de credibilidade da instituição, do escritório, como também num respaldo financeiro do próprio advogado que tem desenvolvido isso. Então, na nossa próxima participação, falaremos sobre a mediação e a sua importância nas questões empresariais. E os resultados também têm sido fantásticos. Então, até lá! Ok, muito obrigado, doutor. ADV Especial, um quadro especialíssimo dentro aqui do ADV Jus. Nós ficamos por aqui, prometemos voltar em breve com um programa inédito. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal youtube.com/advjusnet. Um forte abraço, até o próximo! Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.